Eu sou o Vinícius e hoje a gente vai reagir ao JP Plays. Eu vou colocar no vídeo e eu vou começar aqui já pra com vocês. Foi nele que eu me inspirei. McFly, a campainha da nossa casa não para de tocar. Não tô escutando, JP, melhor que dar uma olhada, hein? Vamos logo lá atender. O que a gente tá esperando? Só um segundo. Quanto barulho. Para de tocar essa campainha, por favor. Estamos chegando. Eu vou invadir essa casa, hein? Policial, a gente tá aqui, hein? Não precisa invadir, não. Então vocês estão aqui. Qual que é o seu nome? Eu sou o JP e esse é o McFly. Eu te conheço. Você é o nosso amigo, o Pixel. Vocês descobriram, cara. E aí, Pixel, tá de emprego novo, hein? Aí sim, emprego novo, virou policial da cidade. Pera, vocês... Não, vocês não vão me enganar. Eu sei que a gente é amigo e tal, só que eu tenho uma denúncia contra o senhor McFly. Ai, que denúncia o quê, Pixel? Vem aqui pra tomar um chá. Uma denúncia contra o McFly? Ai, só pode ser brincadeira. Eu vou atirar. Senhor McFly, você tá preso em nome da lei. O quê? Eu preso? O quê? Não, pode ser não, Ô, Pixel, só você... Como assim ele tá preso? Você tá doido? O McFly não fez nada de errado. Vamos entrar e tomar um chazinho, comer alguma coisa, jogar Minecraft. Fica à vontade, chega aí, vem aqui na nossa casa. Vamos lá. Vamos jogar Minecraft, é verdade, cara. Nossa, é verdade. Então, vamos se divertir um pouco. Como assim? Peraí, o quê? Não. Claro, desculpa aqui porque saí aqui sem querer. Não, vocês não vão me enganar. Não. O senhor McFly, ele tá preso pelo... Devo dizer o motivo, senhor McFly? O que aconteceu? Pera, você tá falando sério então, Pixel? Quer dizer, policial, Pixel. O McFly, ele aprontou alguma coisa e vai ser preso mesmo. Você tá de sacanagem, né? Não, isso aqui não pode ser verdade. Até eu fiquei assustado. Tá, então o que eu fiz? Quero ver se isso é verdade. Eu não fiz nada de errado. Qual crime ele cometeu? Que crime o McFly podia ter cometido? Tadinho. Meio constrangedor. Eu tenho que falar? Você quer que eu fale, McFly? Eu não fiz nada de errado, pode contar aí. Então, seu JP, você sabe o parque que a gente tem aqui na cidade? Não tem uma privada que é meio que uma privada nova? Tá bom, já sei. Essa privada aqui que você tá falando é lançamento. Mãos pra cima, essa privada... Não acredito, ele roubou a privada do parque. McFly, você é um ladrão de privadas. Tanta coisa que você podia, sei lá, ter roubado, sei lá, o banco da cidade, mas você roubou a privada. Sério isso? Esse aqui é lançamento, edição limitada. Olha isso, conforto garantido. Nossa, eu não tô acreditando. Então você vai ser preso mesmo, seu ladrão de privadas. Isso é horrível, seu criminoso. Ai, quebra essa pra mim. Eu deixo você usar uma semana sim, uma semana não. Vai, vamos revezar. Não, você é louco, McFly. Eu vou pegar... Me dá essa privada. Eu vou ter que usar taser, hein? Nossa, você vai dar choque nele? Essa eu quero ver. Dá choque nele, policial. Dá choque no McFly. Todo mundo desmaiar, McFly. Você vai desmaiar. Deixa eu sair de perto aqui também. Eu usei o negócio errado. Nossa, é porque eu sou muito novo aqui. E aí eu não sei muito bem o que cada coisa faz. Eu acho que não precisava disso, isso não, aqui né? é só uma bomba de fumaça. Eu pensei que era tóxica, ou sei lá. Acho que você é um policial iniciante, então tem que aprender a usar mesmo as coisas certas na hora certa. Cadê o McFly? E ele fugiu! O ladrão de privada fugiu! Ele deve estar solta! Pra cá ele não tá? Ladrão de privada, cadê você, ladrão de privada? Por onde será que ele foi? Pixel, cadê o ladrão de privada? Ali em cima, eu tô vendo ele! Prende! Ele vai, acabou, McFly. McFly, respeita o policial. Você cometeu uma infração. Galinha. Eu me rendo. Você se rende, então? Então, por aqui. Vamos embora. Então eu vou sair aqui pelo outro lado mesmo, já que eu tô nos fundos. Venha, não acredito nisso. McFly acabou de ser preso, hein? Os seus dias de número 2 acabaram. Tá louco, eu não fiz nenhum crime, não. Eis o crime, sim. Ó, vem, McFly, pode entrar no carro aqui, você vai atrás. Atrás, McFly. Primeiro entra o JP e depois o McFly vai atrás. Tá bom, eu só vou de companhia, né, policial? Não vou ser preso não, né? Por favor. Se você ficar falando aí, vai acabar sendo preso também, hein? Ai, não vou ficar falando, fica tranquilo. Só tô acompanhando o meu amigo McFly pra ver ele atrás das grades, né? Afinal de contas, ele é um ladrão de privada e um ladrão de privada tem que estar atrás das grades mesmo. Onde já se viu? Ai. Como o policial disse, seus dias de número 2 acabaram, McFly. Até você tá contra mim, já tá Pegamos. Lógico, né? Ai. Ultra secreto, seu McFly, vem aqui. Pode seguir aqui. Vem. Nossa, essa prisão aqui deve ser de segurança máxima. Vai ser impossível você fugir, McFly. Bem feito. Essa é a prisão mais antiga da cidade, cara. Vem, Nossa, McFly. é antiga e protegida mesmo. Nossa, eu tô vendo essas celas aqui. Pelo menos cela elas vai vão ter uma privada ali dentro. Só que... Como assim? Pera! Essa cela tá com uma privada
Uma privada... Ô, policial, eu acho que você devia pôr ele numa cela com uma privada antiga, igual essa, né? Porque é mais desconfortável pra ele fazer o número 2. certeza, é verdade. Essa daqui é macia e tal. Bem né? lembrado, Ficar no... JP. Bem Não lembrado. merece não, não merece não. Bem feito, toma essa. Essa privada aqui é da época do meu tataravô. É, na época da roça essa privada aí, é isso Sim, mesmo. é. Pessoal, mas vocês estão falando sério, eu sou amigo de vocês, pessoal. É, você é meu amigo, mas você é um criminoso. Você roubou uma privada, cara. É, não tem o que fazer, McFly. É um crime hediondo isso. Você roubou uma privada do parque só porque era uma privada lançamento confortável, sei lá o que, mas isso não é motivo para. Esse número 2 parece que tá nas nuvens. Mas e daí, né? Era só você trabalhar e comprar uma, né? Não precisa. fazer essa geringonça aqui. Olha, é de madeira. É de Mas como é que madeira, faz? deve doer o bumbum, hein? Nossa. Que custava você ir no parque e fazer lá. Por que você tem que trazer a privada pra você, não é? É, tem que levar a privada do parque pra casa. Onde já se viu? Nunca. Que maluquice é essa? Guardar de lembrança, né, pessoal? Quem nunca fez isso? Hello? É, Guardar privada de lembrança. seu JP, pode se despedir do seu McFly aqui e você vai ver ele daqui 20 anos, ele vai estar livre. Fica tranquilo. Que? 20 anos? Calma, policial. Só um segundo. Policial Pixel, só um segundo. Você disse 20 anos. Com certeza, roubar Por privada roubar uma é um privada? crime. Você não fala nada, hein? Tudo que você falar vai ser Assim, eu sei contra que ele você. cometeu um crime terrível de roubar a privada do parque e tal, mas 20 anos eu acho que é exagero, né? Vamos ser Sim, ó, sinceros. aqui no meu computador tá aqui, ó. Roubar privadas é um crime super, mega, ultra hediondo e é pena máxima. Ô, seu policial, vem aqui, eu quero falar uma coisa. Ai. Que você quer falar pro policial Pixel, hein? Olha, Pix, eu sei que você viu a policial agora e tudo mais, mas você cometeu um erro fatal. Como assim, um erro fatal? Quando você prende alguém, você faz uma revista antes. Vai que essa pessoa tem uma TNT! Nossa, eu não acredito, ele vai explodir a prisão! Ai. Caramba! Nossa, ele tá fugindo! Ai, policial, prende ele, cara! Não tem licença, galera. Ai, esse McFly, viu, tá correndo aqui. Nossa, ele roubou o cara! Até mais, Pixel! Era isso, cara! Eu não acredito nisso, meu Deus do céu, mas... Nossa, JP, eu acho que deu errado. Então, sabe o que eu ia fazer? Eu tava só brincando com o McFly, porque eu só ia mandar ele devolver a privada pro parque. Mas ele acabou acreditando demais que ele ia ser preso. Eu acho que a sua brincadeira passou do limite. Ele pode ter cometido um crime de trazer a privada pra casa, mas era só ele devolver, que nem você falou, né? Eu acho que ele aprendeu a lição e nunca mais vai pegar as coisas que não é dele, né? Finalmente. Ai, esse fazer o maluco quê? aprendeu a lição. Agora, me dá licença, eu vou fazer o número 2. Né? Mas no meio da rua... Ô, policial, vocês também... Eu vou ter que chamar a polícia pra você, viu? Não, pera. Não, chamar a polícia o quê? Não. Chamar a polícia não. Eu sou a polícia. Ah, é verdade. Você é a polícia, como que eu vou chamar? Mas tudo bem, né? Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura maluca aqui no canal, né? Vocês viram como é que Fly acabou sendo preso por roubar a privada do parque, só que não era pra ficar preso por 20 anos, era só pra ele devolver a privada. Então ele fugiu da prisão, explodiu a cadeia e roubou o carro da polícia. Nossa.